Renato Gaúcho tirando onda adoidado. O Fluminense, na minha opinião, fez a melhor contratação da história do futebol brasileiro com relação a custo-benefício. Juro, de verdade. Sim. Tá bom, eu só ia falar isso, você pode esperar? Eu só não acho maior. Vocês fazem uma forçação, eu faria aquele gol. A bola vem no pé dele, ele só... Fala, jogador! Vamos para aquele giro de notícia rápida que está acontecendo do jeito que a gente gosta, sem enrolação. Você acredita que um clube brasileiro fez a melhor contratação da história e por apenas $600 mil? Enquanto Flamengo, Palmeiras e outros torram milhões em apostas que não rendem, o Fluminense achou um verdadeiro tesouro. Um jogador que virou símbolo de eficiência, entrega e regularidade. Estamos falando de quem? É dele, John Arias. Hoje, você vai entender por que ele pode ser considerado a melhor contratação da história do futebol brasileiro em termos de custo-benefício e o que isso revela sobre o momento mágico que o Fluminense vive. Enquanto alguns clubes contratam Juninho Azerbaijão por $5 milhões e esperam milagres, vamos ver as falas aí para poder entender melhor. Detalhe, que dizem, não, mas o Juninho Azerbaijão foi barato. $5 milhões, o Arias, $600 mil. O Arias custou mais do que 5 vezes menos que o Juninho Azerbaijão. O Arias é craque, o Arias decide jogo grande, o Arias tem sequência, ele não se machuca, ele joga bem em tudo que é jogo, ele chama a responsabilidade, ele faz gol, ele dá assistência e mais uma vez está jogando muito nesse Super Mundial. Dessa maneira eu sou obrigado a concordar, né? Porque Arias é regular em campo, desequilibra grandes partidas e ainda brilha com a camisa da seleção colombiana. E você concorda? Quando terminar o vídeo, não esquece de deixar no comentário aí, vai juntando aí as opiniões e depois comenta pra gente ver. O Fluminense, ele é um time que não tem dono, como tem o Botafogo, um dono que investe, e não tem hoje a organização e estrutura do Palmeiras e do Flamengo. E ele chega longe, ele chega na semifinal pelo menos, vai jogar com o Chelsea terça-feira e tem chance. Acho que ele não é o favorito, mas ele tem chance de chegar à final, que é um negócio fantástico. Todo mundo achava que o Fluminense seria a pior campanha. E, gente, foi a melhor jogando bola. Não tá sendo aquele time covarde, vou retrancar, vou achar uma chance. Não! O Fluminense teve mais chances de fazer gols, né? Até contra a Internacional. Teve chances claríssimas, até com o Samuel Xavier, cara a cara. Gol anulado, né? Com o goleiro, teve gol anulado. O Fluminense, ele tá jogando bem. Não é dizer que o Fluminense tá só ganhando, tá se classificando aos trancos e barrancos. Campanha brilhante, incontestável. Um outro ponto, o Fluminense não tem SAF. Não tem bilionário bancando reforços, mas chegou onde clubes milionários não conseguiram. Ele chega longe, chegou na semifinal, né? Com um elenco enxuto, mas extremamente funcional. O Flusão pratica um futebol corajoso, ofensivo e organizado dentro da sua realidade. Nada de retranca, nada de achado. O Fluminense joga bola de verdade. E eu acho que é assim que tem que ser. Jogar um futebol real, com o que tem, espremer o melhor da equipe. Jogador, mas não podemos deixar de falar que temos que tirar o chapéu pro professor por trás da equipe. Quem comanda essa revolução é Renato Gaúcho. Alvo de crítica durante anos, ele calou todo mundo com resultados. Isso é indiscutível. E da maneira como a gente adora detestar o Renato. Eu brinco aqui falando sério, o Renato não é tão bom quanto ele acha, mas ele é muito melhor do que a esmagadora maioria de nós. Se for falando só jornalistas, achamos, né? Não vou contar de novo aquele papo que eu tive há 20 anos atrás, com o queridíssimo e saudoso Valdir Espinosa, como ele via o Renato se preparando isso em 2005, 2006, e como ele chega nesse nível e chegou agora no Fluminense, né? O Fluminense que lutou para não cair. Sim, ele também não teve trabalhos recentes bons, e algumas declarações infelizes, inclusive aquela coisa ameaçando o jornalista, não por corporativismo, questão humana. Quando ele fala, eu vou falar os podres de vocês para a imprensa, não é os podres só para eventuais ou reais jornalistas, é para a família deles, amigos, colegas, enfim. O Renato pisa na bola, mas ele sabe muito de futebol e o resultado a gente tá vendo e vai... Conhecendo a personalidade de Renato, né, temos que tirar o chapéu pro professor mesmo, né? O Fluminense vindo de quase um rebaixamento para chegar à semifinal de Mundial, um feito que para muitos supera até títulos anteriores do treinador.
O Fluminense perde muito com o cartão que o Martinelli. Martinelli joga pra... Também, de novo, cria de Xerém, que é muito legal. Ele agora tá pra superar. Já é o jogador de linha que mais jogou vindo de Xerém. Tá, acho que 2 ou 1 jogo do Fernando Henrique pra ser o profissional, o jogador de... Jogou mais, né? Mas jogou vindo da base de Xerém. Então o Fluminense consegue, inclusive chegou ao Mundial graças de outro menino de Xerém, o John Kennedy, enfim. O André, que podia estar fazendo uma grande revelação. E estão falando do Gerson, que também é outro, do Gerson do Flamengo, foi outro de Xerém, o Pedro também. Então, assim, é muito legal isso, porque você vê os dois times, não estou dizendo que cada tem exemplo para tudo e tem discurso para qualquer coisa. Mas, de novo, equipes que nos últimos anos têm investido muito na base e têm ido além. Fluminense e o próprio Palmeiras. O Palmeiras nunca investiu com o nosso amigo João Paulo Sampaio, ter feito brilhantemente desde março de 2015. E falando em base, o Fluminense tem uma história boa nisso aí, né? Porque enquanto uns compram jogadores prontos, o Fluminense forma. E forma muito bem, né? John Kennedy, André, Martinelli, todos criados em Xerém. A base que virou referência no Brasil, né? Nem podendo esquecer também como grandes nomes como o Gerson também, né? Como, assim, na minha opinião, mesmo quando o time principal sofria, Xerém sustentava o clube. Hoje, é a espinha dorsal de um time finalista de Libertadores e semifinalista do Mundial. Se você for pensar na carreira do Thiago Silva, é porque na seleção realmente foi uma geração que não ganhou muita coisa. Agora, o Thiago Silva, ele é ídolo de 3 dos times que estão nas semifinais do Super. Ele é ídolo do Paris Saint-Germain. Ele é ídolo do Chelsea, porque ele conquistou a Champions League, né, pelo Chelsea, jogando com 38 anos, eu acho. Sim. Ele tava com 38 anos na época que ele foi campeão da Champions, pelo Chelsea em cima do Manchester City. E ele é ídolo do Fluminense, pô. Ele só não é ídolo do Real Madrid, porque também nunca jogou lá. Que acho que tinha nível pra jogar lá no Real Madrid. O Thiago Silva, como diz o Bruno, que é um dos 3 melhores que ele viu jogar... Eu acho que ele é o melhor que eu vi jogar. Agora, cortando para a experiência, né? Se a juventude é essencial, a experiência fecha a conta. Né? Por exemplo, Thiago Silva e Fábio, né? Thiago com 40 anos e Fábio com 44, jogando como se estivesse com 25. Brincadeira à parte, né? Mas comandando a defesa com autoridade técnica e mas muito profissionalismo. E o Fluminense era patinho feio, não se esperava, é o único que não tem SAF ou grandes investimentos e estruturas como Flamengo e Palmeiras e tal, e faz essa campanha bárbara, pô. E não é só em relação aos brasileiros, né, amigos? É em relação a qualquer outro. É o único que não é europeu. E assim, falando de gestão, o Fluminense, sem dinheiro infinito, sem SAF, sem superestrutura, chega onde ninguém imaginava. Supera o PSG, a Inter, né? Ou seja, representa o futebol brasileiro com dignidade. É um clube que investe, né, que aposta na base, que valoriza os veteranos, né, e com isso colhe os frutos de uma gestão eficiente. Agora eu quero interagir com você, jogador. Agora eu te pergunto, qual contratação da história do futebol brasileiro entregou tanto por tão pouco? Concorda que essa foi a melhor contratação da história em termos de custo-benefício ou você tem outro nome? John Arias custou $600 mil e se tornou um dos jogadores mais decisivos do continente. Craque, líder e símbolo de um time que está fazendo história, né? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal e já ativa o sininho, porque ainda tem muito mais vindo por aí. Até a próxima, aquele grande abraço.